Bom dia, bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo. Gostaria de desejar a você um domingo abençoado. Que Deus abençoe e proteja você e a sua família e que o seu domingo seja muito produtivo e que você estude bastante. E aqui eu estou trazendo para vocês mais um super resumão do dia 27 ao dia 31. Eu incluí também o dia 1º de todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal, tanto das questões dos simulados quanto das questões oficiais da prova teórica do Detran. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, deixar o teu like e deixar o teu comentário. Considere as seguintes condições. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber: para garantir a segurança no trânsito, o condutor cidadão deve assumir as condições dispostas. Se ele está falando do condutor cidadão, ele quer aqueles itens positivos, ok? Então, a gente vai novamente por eliminatória, porque isso facilita muito na hora de vocês fazerem a prova. Então, o 1 fala que os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos. Sim, isso é verdadeiro. Por quê? Quando você teoricamente pedem para você fazer algo educadamente, você com certeza vai fazer. Agora, se alguém te obriga a fazer, você pode até fazer, mas você não vai fazer porque você quer, e sim porque existe uma obrigação. Por isso que a número 1 está correta. Sabendo que a 1 está correta, vocês já descartam a que não tem a número 1, que no caso é a letra A. A 2 fala que o status social deve ser priorizado para se obter o respeito do outro. De uma maneira bem simples, quer dizer que, se você tiver dinheiro, se você for uma pessoa conhecida, você vai ter respeito, senão você não tem. É errado. O status social não tem nada a ver com respeito, uma vez que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres e devemos respeitar a todos. Portanto, a 2 está errada. Então, vocês vão descartar a que tem a número 2, porque a número 2 está errada. Então, vocês descartam também a letra D. Então, já ficamos entre a B e a C e já temos 50% de chances de acertar a nossa questão. E a 3 fala que a racionalidade e o diálogo devem ser priorizados, sim, positivo. Nós precisamos racionalizar. Racionalizar é o quê? É pensar, é refletir e com toda certeza dialogar. Então, pensar, refletir e dialogar devem sim ser valorizados. Portanto, letra C, número romano 1 e 3 estão corretos. Em direção defensiva, habilidade significa. Lembre-se que direção defensiva é uma direção preventiva. São ações que nós devemos tomar antes de acontecer alguma coisa. Quando ele fala a palavra habilidade, habilidade é quando nós sabemos fazer alguma coisa, certo? Então, todos nós temos habilidades. Cada um de nós faz alguma coisa na qual nós paramos e pensamos: nossa, eu tenho habilidade, eu sei fazer determinada coisa. Por exemplo, eu, Prof. Lu, eu sou professora. Eu acredito que eu tenha habilidade em ensinar. Na direção é a mesma coisa, tem que ter habilidade no quê? Letra A. Prever condições em cruzamentos, isso não é uma habilidade. B. Dirigir em estado de alerta permanente, não tem como estar em estado de alerta permanente. C. Prever situações e locais de perigo, ele já está contando, isso é previsão. Então, só nos resta a letra D, manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Isso é ter habilidade, é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, com destreza, com habilidade. Em direção defensiva, olha agora, previsão. Já contei para vocês na questão anterior, o que é previsão? É prever, é antecipar. Antecipar o quê? Antecipar situações de perigo, a fim de evitar situações negativas, evitar um acidente, entre outros. Então, a letra A, ele fala em manejar o veículo com desenvoltura. Na letra B, ter domínio técnico sobre o veículo. Será que é só técnico ou seria prático também? Letra C, antecipar. Se prever é antecipar, então letra C
é a nossa resposta correta. Prever, antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. E a letra D, saber procedimentos seguros de manutenção do veículo. Então, a resposta correta vai ser a letra C, para a definição da palavra previsão, que é prever, é antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Com o veículo em movimento, presta bem atenção. Em movimento, você está lá dirigindo o teu carro. Você deve verificar o funcionamento do quê? O que você vai conseguir verificar dirigindo o teu carro? Você vai conseguir escutar barulhos, você vai conseguir sentir vibrações que antes não tinha, vai escutar barulhos que antes não tinha, tá? É a única coisa que você pode fazer com o veículo em movimento. Então, ó, letra A porta do bagageiro. Não tem como você descer com o carro em movimento e verificar a porta do bagageiro. Letra B, direção, freios, velocímetro e suspensão. Opa, pera lá. Eu consigo sentir se a direção tá ok, se não tá puxando para os lados? Consigo. Eu consigo ver se ele tá freando corretamente? Consigo verificar se o pedal não tá muito no fundo, se não tá fazendo barulho ao frear? Consigo sim. Consigo verificar se o velocímetro tá marcando a velocidade corretamente? Consigo. E consigo verificar se a suspensão não tá fazendo barulho, se ela não tá estranha quando eu passo uma lombada ou quando eu faço uma conversão? Consigo. Portanto, a nossa resposta correta é a letra B. Então, com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento da direção, dos freios, velocímetro e suspensão. O ar-condicionado não é um item de segurança, aliás, ele é um item opcional, e o rádio ou toca-fita também não é um item de segurança, é um item opcional. Portanto, letra B, direção, freios, velocímetro e suspensão. A placa A23 adverte à frente a existência de. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Vamos ver o que nós temos nessa placa. Nós temos a presença de água. Notem que ali tem água. E notem que temos dois pilares, um do lado direito e um do lado esquerdo da placa. E em cima parece que tem algo mexendo, parece que tem algo móvel, ok? Então vamos às alternativas. Letra A, passagem de nível com barreira? Não. Passagem de nível com barreira é aquele desenho da cerquinha, lembra? Então não é. Transporte sobre água? Também não é. É aquela plaquinha azul que tem as ondinhas e que tem o carrinho em cima de uma prancha, tá? Uma espécie de uma plataforma. Letra C, ponte móvel? Opa, pera lá. Temos uma espécie de uma ponte? Temos. Parece que ela está abrindo ou fechando? Sim. Então, letra C, ponte móvel. E também não tem como ser mão dupla adiante. Portanto, a nossa plaquinha A23 adverte à frente a existência de uma ponte móvel. Letra C, ponte móvel. Ao circular nas ruas, o ciclista pode transitar. Olha a dica. Tudo o que tem roda, roda na rua. A bicicleta, ela vai rodar na rua. Ela não vai rodar na calçada. Na calçada, só quando devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via, ok? Então, letra A. No mesmo sentido dos carros, mas somente pelo bordo direito, ele não fala nem bordo direito e nem bordo esquerdo. Então, vocês já descartam a letra A e já descartam a letra B, ok? Na letra C fala na contramão, não vai ser na contramão. Vai circular na rua, junto com os veículos, sempre pelo bordo, não é nem direito nem esquerdo, é apenas bordo, tá? No mesmo sentido dos carros e com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Portanto, ao circular nas ruas, o ciclista pode transitar. Letra D de dado. No mesmo sentido dos carros pelo bordo da via. Então, na cidade, no mesmo sentido dos carros pelo bordo da via. Calçadas e passeios, só quando sinalizado. E quando falar na proibição, a resposta terá que começar com
rodovia. A placa A28 significa mais uma plaquinha amarela, mais uma plaquinha de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, o que nós temos nesta placa? Nós temos um carro, e esse carro ele fez um movimento irregular, um movimento de escorregão, ele foi escorregando. Por quê? Porque a pista estava escorregadia. Entenderam? Basicamente é isso que nós conseguimos interpretar olhando a placa. Temos um carro, ele não foi em linha reta por algum motivo, ele foi escorregando, olha, ele foi para a direita, aí ele escorregou para a esquerda e daí ele foi para a direita de novo. Então, o que ele está advertindo? Letra A, que a pista oferece perigo devido a obras de pavimentação. Olha, presta atenção, placa de obra é na cor laranja, então não tem como ser obra. Letra B, que a pista está sendo lavada com produtos químicos. Pessoal, essa placa nem existe, tá? Letra C, pista escorregadia, positivo. Ele escorregou para a direita, ele escorregou para a esquerda, então sim, pista escorregadia. Projeção de cascalho também não é, porque é essa plaquinha que eu coloquei ali. Então, a placa A28 adverte que tem uma pista escorregadia à frente. Então, placa A28, letra C, pista escorregadia. Contribui para a preservação do meio ambiente. Se contribui para preservar o meio ambiente, tem que ser uma atitude positiva. Neste caso, uma atitude positiva é a manutenção preventiva dos veículos. Contribui para a preservação do meio ambiente, a manutenção preventiva dos veículos. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, no caso, placa proibida estacionar. Ele quer saber o que quer. Uma dica que eu dou para vocês: toda vez que estiver estacionado em local proibido, em horário proibido, em vaga proibida, lembrem-se que a resposta precisa ter a palavra remoção. Por quê? Se eu estou estacionado em local proibido, em local irregular, atrapalhando a circulação dos demais, ele vai gerar a medida administrativa de remoção. Então, a resposta correta tem que ter a palavra remoção. Nesse caso, infração média, 4 pontos na CNH e remoção do veículo. Infração média, 4 pontos na CNH e remoção do veículo. Mais uma. Estacionar o veículo na contramão da direção é uma infração. Ah, professora, mas está estacionado na contramão e não tem a presença da remoção. Por quê? Ele não está atrapalhando a circulação dos demais. Viram a diferença? Por quê? Ele está estacionado em local permitido, porém, ele está na direção errada. Então, ele não está atrapalhando a vida de ninguém. Por isso que estacionar na contramão é apenas uma infração média com 4 pontos. Não é gravíssima porque não coloca a vida de ninguém em risco. Infração gravíssima é aquela que coloca a vida das outras pessoas em risco, além da minha. E infração grave é quando coloca a minha vida em risco. Estacionar na contramão não está atrapalhando a circulação de ninguém, então é apenas uma infração média. Agora, bloquear, olhem bem, bloquear a via com o veículo resulta em: se eu estou bloqueando a via, eu estou bloqueando a passagem dos demais. É algo muito grave, é algo muito sério, porque eu estou fazendo intencionalmente. Então, vai gerar multa, vai gerar apreensão do veículo e remoção. Então, bloquear a via com o veículo, multa, apreensão do veículo e a sua remoção. Você está passando por uma rua com um trânsito bastante congestionado e presencia a seguinte situação. Então, vem a historinha lá. Na rua, com 3 faixas de rolamento, os veículos estão parados porque no quarteirão seguinte há uma obra da prefeitura que afunila o tráfego para uma única pista. Uma senhora idosa decide atravessar a rua congestionada, pois acredita não haver perigo. Eis que, quando já havia vencido a segunda fila de veículos, é atropelada por uma motocicleta que vem costurando entre as faixas. A pedestre caiu, mas, por sorte, só teve pequenos arranhões.
Diante da situação apresentada, é correto afirmar que o desrespeito às normas de trânsito é responsável pela maioria dos acidentes. O desrespeito às normas de trânsito é responsável pela maioria dos acidentes. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Então, aqui ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. O 1 fala que a circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via. Opa, pera lá, tem alguma coisa errada. Nós não circulamos pela esquerda, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda, mas a circulação, ela é feita pela direita, com exceção quando é mão inglesa, mas 95% dos casos, a circulação é feita pela direita e a ultrapassagem pela esquerda. Então, vocês já descartam todas as alternativas que tiver a presença do número romano 1, porque ele está errado. Então, vocês já aumentam as chances de vocês de acertar essa questão. Número romano 2 fala que a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, sim, com certeza, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB, exceto, olha a exceção, quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda, aí é uma exceção, aonde eu poderei ultrapassar pela direita. Então, está certo. E 3, o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas, nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento, sim. O passeio, a calçada, o acostamento, ele pode ser circulado por veículos, mas apenas para essa exceção. Para entrar e sair da garagem da sua casa, do posto de combustível, do estacionamento do shopping, e no caso do acostamento para uma parada de emergência, ou então quando nós precisarmos fazer uma conversão para esquerda. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Então, motorista 1, motorista 2 e motorista 3. E o que ele quer saber? A suspensão do direito de dirigir. Para quem que vai acontecer? O motorista 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Em mais de 20% é uma infração de natureza média com 4 pontos, mas isso não gera suspensão. Agora, entre 20 e 50, aí já é uma infração de natureza grave com 5 pontos, mas também não gera suspensão. Porém, olhem o motorista 2. O registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Transitar a mais de 50%, por mais que esse condutor não tenha nenhuma outra infração, apenas essa infração já é suficiente para gerar a suspensão direta do direito de dirigir. Outra, por exemplo, dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado, por mais que o condutor não tenha nenhuma outra infração, vai gerar a suspensão direta da habilitação. Então, o motorista 2, ele vai sim ser suspenso. Já o motorista 3, ele tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média. Bom, se ele tem 2 gravíssimas, ele vai ser suspenso com 20 pontos. Como ele tem 18, ele não vai ser suspenso. Se ele tivesse uma infração gravíssima apenas, ele iria ser suspenso com 30 pontos. E se ele não tivesse nenhuma infração de natureza gravíssima, aí a suspensão iria acontecer com 40 pontos. As condições adversas do veículo podem causar acidentes. Quais que causam acidente? Pneu careca, uma lâmpada queimada que dificulta a visualização, entre outros. Porém, olhem bem, qual das alternativas abaixo está incorreta? Ou seja, o que não causa o acidente? O modelo do veículo e os impostos atrasados. Se o teu veículo é da Volkswagen, ou é da GM, ou é da Fiat, se é azul, amarelo, cor-de-rosa ou preto, isso não vai gerar um acidente, muito menos se o imposto estiver atrasado. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão
Sempre a faixa da direita será para veículos mais lentos e que estiverem desenvolvendo menor velocidade, veículos mais pesados. Já a faixa da esquerda vai ser para quem? Para os veículos que estiverem mais rápido ou que estiverem desenvolvendo uma ultrapassagem. Logo, as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Então, a da esquerda destinada à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade, e a da direita para os veículos de grande porte ou que estiverem desenvolvendo menor velocidade. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Esta regra vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Manter-se em fila única. Pedestres e ciclistas. Manter-se em fila única. O sistema de transmissão, aliás, os sistemas de transmissão mais comuns são o mecânico e o automático. Então, ele vai ter o mecânico e vai ter o automático. Qual é a diferença entre eles? No mecânico, a troca de marcha tem que ser feita mecanicamente. E quem que vai fazer essa troca? O condutor, que é normalmente o carro da autoescola. Você coloca a primeira para arrancar, depois coloca a segunda, coloca a terceira, segunda para passar uma lombada, para fazer uma conversão. Isso é um câmbio mecânico, aonde o condutor tem que trocar as marchas manualmente. Então, o câmbio mecânico, as marchas são selecionadas ou trocadas pelo condutor do veículo manualmente, mecanicamente, certo? Já o automático é aquele carro que não possui embreagem. Então, você vai colocar no D, de driving, que é dirigir, e ele vai fazendo a troca automaticamente. Então, você vai arrancar em primeira automaticamente, ele vai trocar para a segunda automaticamente, para a terceira. Se você reduzir a velocidade, ele vai reduzir a marcha, mas tudo isso de forma automática, ok? Em via urbana, sinalizada, sem passeios, a circulação de pedestres deverá ocorrer. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade, que são 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Vale lembrar que trânsito rápido é 80 km por hora, que a arterial é 60, que a coletora é 40 e que a local é 30. Agora, aonde que o pedestre vai circular? Nos bordos da pista de rolamento em fila única. Lembra que eu falei para vocês na questão anterior que a regra de manter-se em fila válida tanto para o pedestre quanto para o ciclista? Então, nos bordos da pista de rolamento em fila única. Bicicleta também vai rodar na via, no mesmo sentido dos carros, com prioridade sobre os veículos, sempre pelo bordo e sempre em fila única. E aí ele vai repetir para vocês do câmbio mecânico, aonde as marchas são selecionadas pelo condutor do veículo manualmente, ou as marchas são trocadas pelo condutor do veículo manualmente. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição. Lembrando que luz alta é uma atitude errada. Não tem nada para arrumar, não tem nada para consertar. Então, letra A, multa e remoção do veículo. B, multa. C, recolhimento da CNH. Ou D, multa e retenção do veículo. Pois bem, eu vou por eliminatória. Multa e remoção não é. Por quê? A remoção vai acontecer quando você estacionar em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais. Não é recolhimento da CNH porque não tem nada tão grave a ponto de ocorrer o recolhimento da CNH. E também não é retenção porque não tem nada para arrumar, não tem nada para consertar, certo? É apenas uma atitude errada. Então, letra B, apenas multa. Toda vez que for uma atitude errada, uma ação incorreta vai gerar apenas multa. Por exemplo, avançar o sinal vermelho ou a placa de pare. Por mais que seja uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, é uma atitude errada, é uma ação incorreta. Então, vai gerar apenas multa. Então, dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição apenas multa. Remoção é quando tiver estacionado em local errado, em local proibido, e retenção é quando tiver algo errado, algo para arrumar, algo faltando. A visibilidade do condutor é influenciada pela via.
principalmente. Olha bem, ele está falando da visibilidade e que ela é influenciada pela via, ou seja, ela é prejudicada pela via. Quando que esse condutor ele vai perder essa visibilidade? Letra A, pelo número de faixas de trânsito, será que isso vai diminuir ou aumentar a visibilidade do condutor? Letra B, pela presença de passeio, será que isso vai diminuir ou aumentar a visibilidade do condutor? Pelos pedestres ao longo do percurso, mesma coisa. Será que vai diminuir ou vai aumentar a visibilidade do condutor? E a letra D, pelas mudanças de direção, ou seja, curva para a direita, curva para a esquerda, pelos aclives, que são subidas, e pelos declives, que são descidas. Em quais delas que vocês acham que a visibilidade vai ser influenciada ou vai ser prejudicada? Neste caso, é na letra D, pela mudança de direção, ou seja, toda vez que tiver uma curva, a visibilidade vai ser influenciada, vai ser prejudicada. Mesma coisa quando tiver um aclive, que é subida, ou declive, que é descida. Então, pelas mudanças de direção, aclives e declives. Ser cidadão no trânsito é. Pensa bem, se ele quer saber o que é ser cidadão, tem que ser atitude positiva, algo bom, ok? Então, letra A, desrespeitar a sinalização semafórica. Isso é bom ou ruim, positivo ou negativo? B, conversar bastante com os passageiros. Cuida, conversar bastante com o passageiro pode tirar um pouco da tua atenção. Então, isso não é necessariamente ser cidadão. Letra C, ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Será que isso é positivo ou negativo? É ser cidadão ou não? E D, cumprimentar todos os que estão na via. Notem bem, a questão que ele fala de ser cidadão no trânsito é os cuidados que ele tem que ter no trânsito. Então, não é conversar com o passageiro, isso não é cuidado. Cumprimentar todos os que estão na rua não é cuidado, muito menos desrespeitar a sinalização. Então, a resposta correta será a letra C. Ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Sobre o cinto de segurança. Cuida, cinto de segurança. Podemos dizer que é incorreto. Incorreto, errado, exceto, significa que nessa pergunta aqui, dessas 4 alternativas, nós temos 3 que estão certas, uma que está errada, que está incorreta, e é justamente essa que ele quer que ele marque, que nós marcamos, certo? Normalmente tem 4 alternativas, 3 estão erradas e uma está certa. Quando tiver a presença da palavra errado, incorreto, exceto, que não se deve fazer, desrespeita, desobedece, das 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada, está incorreta, que é a que ele quer que vocês marquem. Na letra A, ele fala que o cinto de 3 pontos é aquele que se prende ao peito e ao quadril ao mesmo tempo. Isso é positivo. Na letra B, ele fala que o cinto de 3 pontos é ineficaz. Parem para pensar. 95% dos carros têm o cinto de 3 pontos. Será que ele é ineficaz? Se ele fosse ineficaz, a maioria dos carros não teria ele, teria outro modelo. Aí ele fala que o cinto pélvico é aquele que se prende à cintura e o cinto torácico é aquele que se prende ao peito. Então, qual que vocês acham que é a resposta errada? A alternativa incorreta. O incorreto, ou errado, ou exceto, é a letra B, que fala que o cinto de 3 pontos é ineficaz, uma vez que ele é o mais eficaz de todos, só perdendo para o cinto de 4 pontos. Lembrando ainda que não usar o cinto de segurança é uma infração de natureza grave com 5 pontos. São sinais e sintomas do estado de choque, exceto, novamente a palavrinha-chave, exceto, errado, incorreto, desobedece, o que não se deve fazer. Ele quer a resposta errada. O que é um estado de choque? É quando a pessoa ela fica paralisada por uma situação muito grave pela qual ela passou. Sabe quando diz, o fulano recebeu uma notícia e ficou em estado de choque? Tipo, você ganhou na Mega Sena. Você vai ficar em estado de choque, você vai ficar paralisado no primeiro momento. E o que vai acontecer com o teu corpo? Letra A, você vai ter pulsação rápida e fraca? Letra B, você terá pressão alta e respiração normal? Letra C, você terá sudorese e suor frio?
Ou letra D, você terá palidez. Pois bem, o que vocês terão? Letra A, pulsação rápida e fraca. Letra C, sudorese, que é o suor frio. E letra D, palidez. E o que você não vai ter? Você não vai ter pressão alta e não vai ter respiração normal. Então, o errado, o exceto, o incorreto é a letra B, pressão alta e respiração normal. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 ou 190 é usado quando se deseja acionar A. Resgate do Corpo de Bombeiros. B. Polícia Rodoviária Estadual. C. Polícia Militar. Ou letra D. O SAMU. Pois bem, 190, 190 é da Polícia Militar. 190, Polícia Militar. O resgate do Corpo de Bombeiros é o 193 e o do SAMU é o 192. Duas dicas para vocês. Tem uma questão que cai com frequência que pergunta sobre vítimas presas nas ferragens. Para quem vocês irão ligar? Para o resgate do Corpo de Bombeiros. E sobre o SAMU, em alguns estados do Brasil, eles podem perguntar para vocês o significado da sigla SAMU. Que significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, vítimas presas nas ferragens 193, Corpo de Bombeiros, e a sigla SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E aqui está exatamente a questão que eu falei para vocês. Então, ele diz que em uma avenida ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicada para ser acionado nesse tipo de situação é, vocês já sabem, o 193, que é do resgate do Corpo de Bombeiros. É o Corpo de Bombeiros, o 193, que terá equipamentos e treinamento para remover as vítimas presas nas ferragens, certo? A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, elas são responsáveis pela fiscalização e pela sinalização. O resgate do Corpo de Bombeiros será nessas situações extremas, como, por exemplo, vítimas presas nas ferragens. E o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é o que vai socorrer as vítimas, que vai dar ali o primeiro atendimento. Claro que o Corpo de Bombeiros também dá esse atendimento inicial, mas se for vítimas presas nas ferragens, 193 Corpo de Bombeiros. Ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a pessoa que socorre deverá, em caráter excepcional, soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo delas, apenas quando. A palavra excepcional é uma exceção, é um caso extremo. É aquele caso onde se você não tiver uma atitude, a pessoa pode morrer, certo? Então, é excepcional, é uma exceção. Letra A. As vítimas queixam-se de formigamento nos braços e pernas. Tá com o braço e a perna formigando, vai matar essa pessoa? Não vai. Letra B. O cinto de segurança está dificultando a respiração. Se essa pessoa parar de respirar, ela vai morrer? Vai, com certeza. Então, isso é um caráter excepcional. É uma exceção. Então, você vai soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo da vítima, caso o cinto de segurança esteja dificultando a respiração. Na letra C, o cinto de segurança dificulta a movimentação, ela não vai se movimentar mesmo, então não tem necessidade. E a letra D, as vítimas queixam-se de dor no corpo todo. Isso é bem normal em caso de acidente. Agora, em caráter excepcional, soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo, o cinto de segurança está dificultando a respiração. Em um dia de sol, um pedestre, vestido de bermuda e camiseta, foi atropelado e está deitado no chão, gemendo de dor nas costas. Enquanto aguarda o resgate, a pessoa que socorre deverá. Lembrem-se que vocês não irão mexer nem movimentar as vítimas, nem dar nada para as vítimas beber ou comer, nem retirar qualquer objeto que esteja encravado no corpo da vítima. E ele deixou claro, olha a palavra-chave, era um dia de sol. Então, se o sol
estava quente, o asfalto também estava quente. Então, vocês irão proteger a vítima contra o sol. Proteger a vítima contra o sol. Estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é. Lembrem-se, toda vez que ele falar de estacionamento errado, estacionamento irregular, sempre na resposta terá que ter a presença da palavra remoção. Então, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Cuidem, porque existem duas questões que caem com muita frequência, que é transitar em ciclovia ou ciclofaixa, que é infração gravíssima, sujeito a multa, e estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa, que é infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Analise o texto a seguir. Num domingo quente de verão, Cícero, a esposa e 2 filhos menores foram passar o dia na beira da lagoa Águas Claras, que fica próximo da pequena cidade onde moro. Levaram 3 garrafas grandes de refrigerante, toalhas e guardanapos de papel, 2 quilos de carne e um saco de 5 quilos de carvão vegetal. No final da tarde, após terem saboreado um belo churrasco, o pai juntou todo o lixo num saco plástico e o deixou no acostamento da rodovia. Cícero, ao tomar essa atitude, primeiro, está correto até o momento em que ele juntou o lixo e colocou num saco plástico. Porém, na rodovia não existe coleta de lixo. Então, esse saco vai se deteriorar e vai espalhar todo esse lixo pela rodovia. Então, essa atitude ela não é correta. Ele deveria ter levado esse lixo para descartar no lixo da casa dele. Então, ele agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental das rodovias. Todo o processo dele foi correto, apenas o errado foi deixar no acostamento da rodovia. Isso vai agredir a natureza e ajudar a aumentar a poluição. 3 motoristas cometem infrações conforme descritos abaixo. Então, motorista 1, motorista 2, motorista 3, ele deu a velocidade da via, a velocidade que esse motorista passou, e ele quer saber a suspensão do direito de dirigir. Vai ser para quem? Para poder acertar essa questão, vocês precisam lembrar que vai gerar a suspensão do direito de dirigir por excesso de velocidade quando transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Vocês precisam saber disso. Infração gravíssima, suspensão direta da habilitação. Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Como que eu vou fazer essa conta? Pois bem, ali na primeira, trânsito rápido, a velocidade da via era 80. 50% é a metade de 80. Então, vocês vão pegar o 80, vão somar a sua metade, que é 40. Vai ser igual a 120. Significa que até 120 é uma infração grave com 5 pontos, e a partir de 121, infração gravíssima, 7 pontos e suspensão da habilitação. Como ele estava acima de 121, ele estava a 125, sim, motorista 1 vai ter o direito de dirigir suspenso. Motorista 2, mesma coisa, arterial, 60. Qual que é a metade de 60? 30. 60 mais 30 é 90. Até 90, infração grave, 5 pontos. A partir de 91, infração gravíssima, 7 pontos e suspensão do direito de dirigir. E o nosso motorista passou exatamente a 91. Terceiro motorista, mesma coisa. 30. Qual que é a metade de 30? 15. 30 mais 15 é 45. Até 45, infração grave, 5 pontos. A partir de 46, infração gravíssima, 7 pontos e suspensão do direito de dirigir. Como o nosso motorista passou a 44, então ele cometeu uma infração grave com 5 pontos. E a suspensão do direito de dirigir por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via vai ser no motorista 1 e no motorista 2. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, acionar luz baixa dos faróis. Toda vez que tiver a visibilidade prejudicada, sempre vai acionar farol, ou luz baixa dos faróis, ou
luz de posição. E se porventura na pergunta ele falar que a neblina está muito intensa, aí vocês irão procurar um local fora da pista de rolamento para parar e aguardar o tempo melhorar. Dirigir sem a atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração de natureza leve. Cuidem, porque ele fala o quê? Ele não está falando que você está colocando a vida de alguém em risco. Ele está falando que você não está tendo atenção, que você não está tendo cuidado. Por isso que é apenas infração leve com 3 pontos. Ao se aproximar de um cruzamento de vias, o condutor deve cumprir as regras de trânsito e atentar para os conceitos da direção defensiva. Direção defensiva, direção preventiva, prevenir, antecipar situações, a fim de evitar acidentes. Faz parte dessas regras e conceitos dar preferência ao veículo que já esteja circulando na área da rotatória. Lembrem-se, cruzamento sem sinalização, a preferência será de quem vier pela direita. Cruzamento sem sinalização, preferência de quem vier pela direita. No caso de rotatória, sempre será de quem por ela já estiver circulando. Então, se você se aproximar de uma rotatória e já tiver alguém circulando, você vai dar preferência ao veículo que já esteja circulando na área da rotatória e depois você entra na rotatória. E se for um cruzamento sem sinalização, ou mesmo se o semáforo estiver intermitente, piscando lá o amarelinho, aí você dará preferência a quem estiver na sua direita. Você vai literalmente olhar para a sua direita, se tiver alguém, a preferência será desta pessoa. Não será expedido novo certificado de registro de veículo. Cuidem, ele não está falando do CRLV, que é o licenciamento que tem 4 letrinhas. Ele está falando do CRV, que é o certificado de registro de veículo, que é quando você faz uma compra, uma venda, ou você faz uma alteração da característica do veículo. Então, ele não será expedido quando? Enquanto houver débitos de multas de trânsito vinculadas ao veículo. Então, se você vai fazer uma transferência, por exemplo, você tem que quitar todos os débitos que estão no teu veículo, para só então você conseguir fazer a transferência e emitir o novo CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória. Existem 2 regras que são cobradas, ultimamente a mais cobrada é essa, que é usar viseira ou óculos de proteção, mas também poderá cair proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Vou reforçar e relembrar vocês de algumas infrações de motociclistas que geram a suspensão direta da habilitação. E se vocês estiverem na PPD, gera cassação. Não usar capacete, seja pelo condutor ou pelo garupa, fazer malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda e transportando crianças menores de 10 anos. Então, o condutor sem capacete ou o passageiro sem capacete ou fazendo malabarismos, equilibrando-se apenas em uma roda ou transportando crianças menores de 10 anos. São infrações de natureza gravíssima com 7 pontos que gera suspensão direta da CNH. E se vocês estiverem na PPD, gera a cassação e terá que reiniciar o processo tudo novamente. Um condutor de ambulância transitando em uma via arterial é uma via urbana de 60 km por hora, de sentido duplo de direção. Percebe que o veículo à sua frente se posicionou e indicou por meio de sinalização regulamentar, ou seja, ligou o pisca, acionou a seta, que pretende entrar à esquerda. Neste caso, a ultrapassagem pela direita será, independente de ser uma ambulância ou ser qualquer outro veículo. Esta é uma exceção onde nós podemos ultrapassar pela direita. Quando o veículo à nossa frente sinalizar, posicionar-se na pista da esquerda, nós poderemos sim ultrapassar pela direita, ou seja, é permitida para todos os veículos. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido? Sim,
com certeza é permitido. Para quê? Não é para transitar, não, tá? É apenas para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Mesma coisa na cidade. Transitar como veículo nas calçadas e nos passeios não é proibido. É permitido apenas para acessar. Acessar o quê? Acessar garagens, estacionamentos, imóveis, entre outros. Então, tanto no acostamento quanto na cidade, é permitido apenas para essa exceção. No caso do acostamento, para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões, e no caso da cidade, para acessar imóveis, garagens, entrar ou sair de estacionamentos. São apenas essas exceções onde nós podemos utilizar o acostamento, as calçadas e os passeios pelos veículos. Indique a placa de regulamentação, que significa circulação exclusiva de bicicletas. Lembrando que todas as placas vermelhas são todas as placas de regulamentação que ditam regras, restrições, obrigações e proibições. São as placas que ditam ordens. E se vocês não cumprirem as ordens destas placas, vocês poderão ser multados por isso. Então, circulação exclusiva de bicicleta. Nós podemos já descartar a letra B, porque na letra B nós temos uma proibição. Sempre que tiver o cortezinho em cima da placa, está ditando uma proibição. Na letra C, ele diz que o ciclista deve ficar aonde? Olha a setinha apontando para a esquerda. E não é isso que ele quer. Ele quer uma circulação exclusiva de bicicletas. Já na letra D, o que nós temos? Nós temos um compartilhamento, ou seja, na esquerda nós temos os ciclistas e na direita nós temos o pedestre. Portanto, a única que diz que é circulação exclusiva de bicicletas e que tem o desenho da bicicleta é na letra A. Então, a letra A é circulação exclusiva de bicicletas. Na letra B, é proibido o trânsito de pedestres. Na letra C, ciclistas deverão ficar à esquerda. E na letra D, ciclistas à esquerda e pedestres à direita, a fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente. O condutor deve sempre procurar essa distância que vocês mantêm entre o veículo de vocês e o veículo que segue à frente, chama-se distância de segmento ou de segurança. Distância essa que sempre será medida em 2 segundos. Então, a letra A fala que conhecer a legislação de trânsito. Letra B, manter distância compatível e segura. C, circular com o farol baixo aceso. E D, ultrapassar pela esquerda. Então, notem bem, para evitar colisão na traseira do veículo que está na frente. Então, para evitar de bater no veículo que está indo na sua frente, você vai o quê? Você vai manter uma distância. Distância essa compatível e segura. Então, a distância entre o teu carro e o veículo que está à frente, distância de segmento ou de segurança, medida em 2 segundos. Então, manter distância compatível e segura. A faixa de trânsito adicional, notem bem, a faixa adicional, ou seja, a terceira pista, a terceira faixa, construída à direita de um longo aclive nas rodovias, deverá ser utilizada. A aclive é o que sobe, é acima, é subida, certo? Então, na subida, o que vai acontecer? Os veículos de grande porte, os veículos mais pesados, eles irão subir mais lentamente, ok? E aonde que devem ficar os veículos lentos? Não é mais à direita da pista de rolamento ou quando existir uma faixa adicional, uma terceira faixa ficar na direita? Então, já dei a dica para vocês. Letra A, por veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Letra B, somente para ônibus de fretamento e turismo. C, por veículos que desenvolvam maior velocidade. Ou letra D, somente para caminhões que transportem corrosivos. Primeiro, vocês podem descartar a letra B e a letra D, porque não é exclusivo, tá? Também vocês podem descartar a letra C, porque os veículos de maior velocidade, eles deverão ficar na esquerda, uma vez que a pista da esquerda é para os veículos que estão
desenvolvendo maior velocidade ou que estiverem realizando uma manobra de ultrapassagem. Portanto, a resposta correta será a letra A, por veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Então, a faixa da direita, ou a faixa mais à direita, ou a faixa adicional à direita, será para veículos lentos e que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Já a da esquerda, para os veículos que desenvolvam maior velocidade ou que estiverem ultrapassando. A distância de reação é definida como? Olha a palavra-chave, reação. Reação é quando você reage a alguma coisa. É quando você toma uma ação, uma atitude, ok? Letra A. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Vejam bem, que ele não está fazendo uma ação, entenderam? Letra B. O espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, olha a ação, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Notem que ele teve uma ação, certo? Por quê? Porque ele reagiu a uma situação. Letra C. Soma da distância de seguimento com a distância de frenagem, esta soma não existe. A única que existe é reação mais frenagem que gera a parada. E a letra C também, soma da parada com frenagem, novamente. Só existe a soma da reação mais a frenagem, que gera distância de parada. Então, reação, letra B, o espaço percorrido em que o condutor ele viu o perigo, ele fez uma ação. Que ação foi essa? Tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Reação. Quando ele continuar freando até o carro parar, distância de frenagem. E se nós juntarmos as duas, desde o momento que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio e continuou freando até o carro parar, aí distância de parada. E aqui, exatamente a questão da distância de frenagem. Então, ele quer saber a distância de frenagem. O que é? Como que ela é definida? Qual que é a ação? Letra A. Aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total, sim. Se eu estou pisando no freio, eu estou freando, eu estou frenando. Então, sim, distância de frenagem é aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Na letra B, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, uma manobra segura, é a distância de segmento ou de segurança, que nós vimos lá no começo do vídeo, que é que vocês mantêm do carro que está seguindo à frente de vocês. Medida sempre em 2 segundos. Novamente, na letra C e na letra D não existe soma de parada com reação e não existe soma de reação com segmento. A única soma que pode existir é reação mais frenagem, que vai gerar a distância de parada, que é exatamente essa aqui. Olhem bem o começo lá. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Não vimos na questão anterior que essa é a distância de reação? Ok. Agora, ó, ele continua freando até a parada total do veículo. Essa não é a distância de frenagem? Só que notem que ele deu toda a distância. Desde o momento que o motorista viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio e continuou freando até o carro parar. Ou seja, ele somou reação mais frenagem, então gerou a distância de parada, que está na letra C, distância de parada. Novamente, na letra A, distância de segmento é a distância que você mantém em movimento do veículo que está seguindo à sua frente. No começo ali, do momento em que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio, é a distância de reação lá da letra D. Só que ele continua. E aí você acionou o freio, continuou freando até o carro parar, que é a distância de frenagem. Como ele deu todo esse percurso completo, então é a distância de parada, que é a soma da reação mais frenagem, que gera parada. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. O que é cassação? Cassação é quando o condutor comete algo muito grave, tá? Quando ele for cassado, ele vai perder tudo. Sabe o que é perder tudo mesmo?
todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos, ele volta a estaca zero. Como se ele nunca na vida tivesse tido carteira. Ah, mas a pessoa tem 50, 60 anos de carteira. Não importa. Vai voltar a estaca zero. Só que aqui, ele quer saber quando que ela vai ser cassado. Quando que ele pode passar por esse processo de perder tudo. Tem que ser algo muito grave. Letra A. Transpor bloqueio viário policial? É grave, mas não tão grave. Letra B. Quando o condutor dirigir transportando passageiro em veículo de carga? É grave, mas não tão grave. Letra C. Olha a letra C. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Olha a gravidade da situação. Ele foi condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, sim, cassação é quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Na letra D, dirigir sob efeito de álcool ou qualquer outro tipo de substância gera suspensão. Por exemplo, se o condutor dirigiu sob efeito de álcool, ele foi suspenso 12 meses. Só que durante esses 12 meses, se mesmo assim ele dirigir, aí ele vai ser cassado, entenderam? Então, primeiro vem a suspensão. Se você violar a tua suspensão, se for teimoso e dirigir durante a suspensão, aí sim você será cassado. Então, cassação quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí, ele pode perguntar outra coisa. Tá, mas e o condutor? Esse condutor, ele foi cassado, certo? Ok, foi. Só que ele quer fazer de novo a habilitação. Ele precisa fazer novamente a habilitação. Quanto tempo ele vai precisar esperar? Podem existir essas duas respostas que vocês estão vendo. 24 meses do efetivo cumprimento da pena ou 2 anos. Ah, Profilo, mais 2 anos e 24 meses não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Só que ali, na hora do nervosismo, isso pode causar um pouco de confusão. Portanto, anote: cassação, reabilitação, 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. E também, ele pode perguntar, ok, o condutor foi cassado, ele cumpriu os 2 anos, os 24 meses, agora ele vai fazer, chegou no ponto de fazer a habilitação. Qual que é o processo que ele vai ter que passar? Primeiro, o curso de reciclagem e depois todos os exames necessários à habilitação. Então, cassação, ele perde tudo, todas as categorias, todos os anos, tudo que ele tinha, volta a estaca zero. Tem que esperar 2 anos ou 24 meses, ele vai fazer o curso de reciclagem e depois todos os exames necessários à habilitação. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento. Prestem atenção. O veículo está em movimento. Quais ações, quais atitudes você pode tomar com o veículo em movimento? Você está lá dirigindo o teu carro. O que você pode verificar quando você está na direção dirigindo? Letra A, direção, freios, velocímetro e suspensão. Letra B, a porta do bagageiro. Letra C, rádio ou toca-fita. E letra D, ar-condicionado. Primeiro, ele está falando de itens de segurança. Então, ar-condicionado não é um item de segurança. Aliás, é um item opcional. Mesma coisa, o rádio, toca-fita, o CD, qualquer aparelho de som que você tenha no teu carro. Também não tem como você, em movimento, verificar lá a tampa do porta-mala, a porta do bagageiro. Portanto, a resposta correta é a letra A. Direção, freio, velocímetro e suspensão. De que maneira? A direção, você irá sentir se ela não tem vibração, se não está puxando para os lados. O freio, quando você pisa no freio, se ele já freia, ou se o pedal vai lá no fundo, ou se ele faz algum tipo de barulho. Se o velocímetro está marcando corretamente a tua velocidade. E a suspensão, se ela não está fazendo barulho, se ela não está tendo falta de estabilidade quando você passa uma lombada, quando você faz uma curva. Então, com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento. Direção, freio, velocímetro e suspensão. Um condutor de ambulância transitando em uma via arterial. Lembrando que via arterial é uma via urbana que está dentro da cidade e tem a velocidade máxima de 60 km por hora, de sentido duplo de direção. Percebe que o veículo à sua frente se posicionou e indicou por meio de sinalização regulamentar. A sinalização regulamentar que ele fala é o pisca, é a seta. Então, ele sinalizou para a esquerda, levou o veículo mais para a esquerda,
porque ele pretende entrar à esquerda. Neste caso, a ultrapassagem pela direita será: toda vez que o veículo estiver na sua frente e ele for entrar à esquerda, sinalizar e se posicionar que vai entrar na esquerda, é uma exceção permitida para todos os veículos realizar a ultrapassagem pela direita. Então, sim, é permitida a ultrapassagem para todos os veículos, ou a ultrapassagem pela direita, nesta exceção, é permitido para todos os veículos, seja uma ambulância, um veículo oficial ou um carro particular. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido, sim. É permitido para acessar lotes lindeiros ou para fazer conversões. Quando se pretende entrar na esquerda, na rodovia tem que primeiro entrar na direita para depois virar, entrar ou retornar à esquerda. Se não for feito desta maneira, ele gera uma infração grave com 5 pontos. Na mesma proporção que na cidade, nas vias urbanas, é permitido sim passar com o teu carro sobre a calçada e sobre o passeio. Nossa, Prof. Lu, mas como assim eu posso andar com meu carro na calçada, no passeio? Pode. Não que você pode transitar, mas pensa comigo. Quando você vai guardar teu carro na garagem, quando você vai tirar teu carro da garagem, quando você vai no posto, no supermercado, no shopping, você não precisa passar pela calçada para entrar nesses locais? Então, sim, nessas exceções, para entrar e sair em estacionamentos, garagens, sim, nós temos a necessidade de passar com o nosso veículo sobre a calçada ou sobre o passeio. Ao trafegar por uma rodovia, lembrando que rodovia é uma via rural, são as vias que estão fora da cidade. Pode ser pista simples ou pista dupla. Na velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Aqui ele já deu qual é essa velocidade. O condutor de um automóvel necessita utilizar o acostamento. Em casos como este, de acordo com os preceitos da direção defensiva, o condutor deve. Então, ele vai procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento ou onde esse desnível seja reduzido. Lembrando que o acesso ao acostamento, a utilização do acostamento, ele vai ser para fazer conversões, no caso para a esquerda, ou para acessar, né, lotes lindeiros, imóveis e tal, ou então para parada de urgência, para parada de emergência. Só transitar pelo acostamento ou mesmo ultrapassar pelo acostamento é uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, tem que ficar atento a esses detalhes também. É considerado infração leve, com 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor parar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, em relação ao meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. Então, isso é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Parar o veículo afastado da guia da calçada em relação ao meio-fio, o pneu do teu carro, a distância do pneu do teu carro e do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. Deve-se desligar o motor com o veículo, pessoal. Essa questão é muito importante não somente para a parte teórica, como também para a parte prática. Como que você vai desligar o teu carro? Você vai, chegou lá no estacionamento da tua casa ou chegou com o carro da autoescola, você vai fazer o quê? Você vai parar, você vai colocar neutro, você vai puxar o freio de mão sem forçar além do necessário e vai desacelerar e vai tirar o pé de todos os pedais. Ou seja, parado e o motor em marcha lenta. Isso é estar parado e o motor em marcha lenta, ou seja, ele está funcionando só na aceleração do motor, você não está acelerando. Então, essa é a maneira correta. Parado, completamente parado, já com o freio de mão puxado e o motor em marcha lenta. Com relação ao transporte de crianças, considere. Então, ele está dando para nós 3 números romanos, como eu sempre indico para vocês, dou a dica. Vão por eliminatórias, vão eliminando as alternativas que não tem ou que tem o número romano ali da questão correta, que isso facilita muito para vocês acertarem. O 1 diz que as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos dianteiros. Errado. Crianças menores de 10 anos ficam no banco
traseiro, a não ser em exceções que nós vamos ler ali na sequência. Então, o 1 está errado. Vocês já descartam todas as que têm o número 1. 2. Os bebês devem ser transportados no colo de um adulto no banco dianteiro. Gente, pelo amor de Deus, não se pode transportar criança no colo, muito menos no banco dianteiro. Olha o perigo numa batida, numa frenagem brusca que pode apresentar para essa criança. E 3, que é a única alternativa que está correta. Nos veículos dotados exclusivamente de banco dianteiro, será admitido o transporte de crianças menores de 10 anos neste banco, desde que utilizando dispositivo de retenção adequado ao peso e altura da criança. Vão existir 2 exceções, uma delas é essa. Quando não tiver banco traseiro, tipo uma picape, uma caminhonete, que só tem o banco dianteiro. É uma exceção que pode-se sim levar, só que com cuidados especiais, ou seja, no dispositivo adequado de retenção, tanto para o peso quanto para a idade. Agora, se você vai transportar, por exemplo, 4 crianças, e o teu carro só tem 3 bancos traseiros, é uma outra exceção aonde pode-se sim levar uma criança no banco dianteiro, mas qual criança que vai ser essa? Vamos tirar no par ou ímpar, como é que a gente vai fazer? Não, vocês irão colocar em exceção no banco dianteiro a que tiver o maior porte físico, a que for maiorzinha, independente da idade. Ah, mas a criança tem 8, é maior que a criança que tem 9. Não importa a idade. Importa é o porte físico. A que tiver maior porte físico, a que for maiorzinha, é a que vocês irão, em exceção, colocar no banco dianteiro. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Quem conhece as leis, as regras, as normas e a sinalização, e respeita, claro, dificilmente se envolve em acidente. O condutor verifica que em uma quadra de via urbana há uma série de placas que sinalizam que é proibido estacionar. Presta bem atenção. Ele diz que é proibido o quê? Estacionar. Ao desembarcar um passageiro, o condutor deve. Se é proibido estacionar, ele não fala nada em fazer uma parada rápida, um tempo suficiente para embarque e desembarque de um passageiro. Então, se ele for fazer essa parada rápida, ele vai permanecer com o veículo no local somente durante o tempo suficiente para realizar o desembarque ou o embarque e desembarque. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para. Lembra que nós vimos lá na questão anterior que é para acessar estacionamentos ou garagens? Então, é exatamente isso. É transitar não, mas acessar, né, utilizar a calçada e o passeio para acessar estacionamentos ou garagens é sim permitido, na mesma proporção que nós usamos o acostamento para fazer conversões e para parada de urgência ou emergência. Quando o motor for submetido a uma carga mais elevada e prolongada, como numa viagem, é aconselhável não desligá-lo repentinamente e deixá-lo funcionando por alguns minutos em marcha lenta para evitar, neste caso, o acúmulo de calor no motor. Repentinamente quer dizer chegar de uma longa viagem, fez lá 400, 500 quilômetros, chegou, parou o carro e já desligou. Isso é ser repentinamente, é já no ato. Não vai fazer isso, você vai chegar, vai colocar teu carro em neutro, vai puxar o freio de mão, vai soltar os pedais, vai deixar ele ali funcionando em marcha lenta, ou seja, sem acelerar, sem frear, sem nada, por mais ou menos uns 2, 3 minutinhos, e aí você vai desligar para evitar o acúmulo de calor no motor. O condutor habilitado na categoria B poderá conduzir entre as alternativas abaixo. Categoria B, normalmente é a primeira habilitação que nós fazemos. Quando nós vamos lá, fazemos os 18 anos e vamos correndo na autoescola para fazer a habilitação, nós temos 3 opções. Ou faz só A, que é para moto, ou faz só B, que é para carro, ou o que a maioria faz, A e B. A, que é para moto, e B, que é para carro. Então, quem tem a categoria B, ele poderá dirigir o veículo motorizado que não exceda a 3.500 kg de peso bruto total ou que não leve mais do que 8 pessoas, sem contar, claro, o motorista.
E aí ele também pergunta: e para a categoria E, o candidato condutor deve o quê? Bom, para fazer a categoria E, é preciso primeiro ser maior de 21 anos. Claro, estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C ou há 1 ano na categoria D de dado. Lembrando que toda vez que vocês sobem categoria, por exemplo, se eu tenho a B, eu fiz a C, eu posso dirigir tudo que está abaixo, tipo B e C. Se eu tenho a E, quer dizer que eu posso dirigir todas as categorias que estão abaixo, tipo B, o C, o D e também o E. O CTB, a sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro. Se ele é um Código de Trânsito Brasileiro, ele tem validade em todo o território nacional. Seja qual for o seu estado, seja qual for a sua cidade, as regras, as normas, as infrações presentes no CTB serão as mesmas, ok? Então, o CTB classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e o seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais. Infração penal, basicamente e resumidamente, é o crime de trânsito. O que é considerado crime de trânsito? Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou seja, dirigir alcoolizado. Dirigir sem habilitação, dirigir alcoolizado são alguns exemplos de infrações penais ou crime de trânsito. Dirigir sem possuir habilitação e dirigir alcoolizado são alguns exemplos. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Lembrem-se que vocês têm uma escada a subir. No primeiro degrau dessa escada, nós vamos ter a Jari. No segundo degrau, CETRAN. E no terceiro degrau, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer que, se na pergunta, que é exatamente essa, ele não estiver falando de nenhum órgão na pergunta, a resposta sempre será a Jari. Letra B, Jari, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Agora, olhem essa outra pergunta aqui. Ele já subiu o primeiro degrau, ele já mencionou a Jari na pergunta, que diz assim: as juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra decisões de uma JARI que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao. Bom, ó a nossa escadinha ali. Então, no nosso primeiro degrau, nós temos Jari. Só que a pergunta, ela já subiu o primeiro degrau. Ela já falou da Jari. Então, nós vamos para o segundo degrau, que é o CETRAN. Então, primeiro degrau, Jari. Segundo degrau, CETRAN. E se na pergunta já estiver falando da Jari, já estiver falando do CETRAN, a nossa resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Jari, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento. Presta bem atenção, é algum treinamento. Não é uma técnica, não é um curso, nada. É algum treinamento. É o básico do básico do básico. De primeiros socorros, de treinamento de noções de primeiros socorros. Por quê? Para que no trânsito? Por que você precisa ter algum treinamento, alguma noção? Letra A. Melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. Letra B. Substituir o profissional. Presta atenção. Se é algum treinamento, vocês vão ter capacidade, curso e qualificação para substituir o profissional? Não vai. Letra C. Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos? Mais uma vez, vocês não têm curso para resolver traumas, tá? É o básico do básico do básico. Letra D. Poderá resolver toda e qualquer situação? Mais uma vez, vocês não têm
curso, vocês não têm treinamento, vocês não têm diploma. Então, vocês não vão substituir o profissional, nem vão resolver traumas e ferimentos, muito menos resolver toda e qualquer situação. Será apenas algum treinamento para melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. Então, letra A, melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. A menos que já se encontre na zona de cruzamento. Zona de cruzamento é aquele quadradinho que nós chamamos de área de conflito, onde todo mundo circula, mas ninguém pode parar. Ou seja, no meio do cruzamento, no meio da esquina, no meio da rua. Quando acender a luz amarela do sinal luminoso, o condutor deve. Quer dizer o quê? Você está chegando, você não começou a atravessar, você ainda não passou a faixa de pedestre e o sinal ficou amarelo. O que você vai fazer? Letra A. Aumentar a atenção, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Lembrem-se que a luz amarela, que as placas amarelas, são placas de advertência, são placas de atenção. Olha a dica aí. Letra B. Buzinar e completar a travessia. Olha a quantidade de poluição sonora. C. Reduzir a velocidade do seu veículo e completar a travessia do cruzamento. Ou D. Aumentar a velocidade do seu veículo. Se ele falou que é uma luz amarela, é uma luz de advertência. É uma luz de atenção. Tipo, olha, presta atenção, porque vai ficar vermelho. Então, o que você vai fazer? Letra A. Aumentar a atenção, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Aumentar a atenção, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Antes da faixa de pedestre, que é aquele zebradinho, e antes da faixa de retenção, que é aquela faixinha contínua que tem ao lado da faixa de pedestre. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecido ao carro pela. Aqui, pessoal, ele quer saber os provedores. Quem que vai prover essa energia? Tá. Letra A. A carga gerada no motor do alternador. Letra B. Bateria, dínamo e alternador. Letra C. Bateria, cabos elétricos e bobina. Ou letra D. Carga reservada no acúmulo e gerador primário. Então, assim, a energia elétrica, primeiro, tem que ter a bateria. Por quê? A bateria é a responsável por armazenar e fornecer corrente elétrica, ok? Então, vocês já descartam a letra A e já descartam a letra D. Agora, nós precisamos de um gerador, nós já temos algo para guardar energia. Nós precisamos de algo para criar essa energia, que será o dínamo barra alternador. O dínamo lá nos carros mais antigos, que é substituído pelo alternador nos carros mais novos. Então, bateria e pelo dínamo barra alternador. A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, permite a quem possui o direito de dirigir. Letra A. Veículos automotores para os quais for habilitado apenas na localidade onde foi emitida. Resumindo assim, se você tem tua carteira feita aqui no Paraná, você só pode dirigir no Paraná. Se você fez em Santa Catarina, você só pode dirigir em Santa Catarina. A gente sabe que isso não é verdade, né? A carteira nacional, ela é nacional. Ela vale dentro de todo o território nacional, dentro de todo o país. Letra B. Veículos automotores para os quais foi habilitado, olha só, em todo o território nacional. Letra C. Qualquer tipo de veículo, não pode, não é qualquer tipo de veículo, não. É o veículo ao qual você foi habilitado. Se você fez moto, você vai dirigir moto. Se você fez carro, você vai dirigir carro. Se você fez caminhão, se você fez ônibus, é a categoria a qual você foi habilitado, a qual você fez. E a letra D, ela vai voltar no mesmo erro da C. Qualquer tipo de veículo, não é qualquer tipo de veículo. Então, a resposta correta será a letra B. Veículo automotor para os quais você foi habilitado, para os quais você fez habilitação. E em qual local? Em todo o território nacional, em todos os estados, em todas as cidades do Brasil, porque ela é uma carteira nacional, ela vale em todo o país. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Esses requisitos são aqueles que vocês precisam preencher antes de começar a carteira.
Então, vocês precisam, antes de dar início no processo, ter o quê? 1. Ser penalmente imputável, ou seja, ser maior de 18 anos, ser responsável, ter condições físicas e psicológicas para fazer a carteira. Ok. 2. Então, pessoal, sabendo que a número 1 está certa, vocês já podem descartar as que não têm a número 1. Então, vocês já tiram a letra B. A letra B já não está na nossa conta. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente, sim, eu preciso ter uma identificação, um documento que tenha a minha foto. E esse documento precisa ser oficial. Por que equivalente? Porque não é só a identidade que é um documento oficial com foto. A carteira de trabalho também é, o passaporte também é. Por isso, então, que é carteira de identidade ou equivalente. Sabendo que a 1 e que a 2 estão corretas, vocês já podem descartar a letra D, que só tem a presença do número romano 1. E 3, saber ler e escrever. Sim, você não precisa comprovar nenhum grau de escolaridade. Você pode não ter feito nem o primário, mas se você sabe ler e escrever, você pode fazer carteira. A mesma coisa se você for formado, você tiver um doutorado, também você pode fazer a carteira normalmente. Você só precisa comprovar. Você vai fazer lá na autoescola uma declaração. Declaro que sei ler e escrever, declaro que sou alfabetizado, entre outros. Então, é só mesmo você saber ler e escrever. Então, as 3 estão corretas. A placa A35 significa: temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem, que alertam sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Então, o que nós temos aqui na placa? Nós temos uma vaquinha. O que a vaquinha é? É um animal, certo? Um animalzinho comum, que às vezes, dependendo da região que vocês moram, vocês podem até ter uma vaquinha em casa. É um animal comum, é um animal normal da gente ver, da gente encontrar e, claro, né, de muitas pessoas terem, sim, em suas residências. Aí ele quer saber, qual que é o nome dessa placa? Letra A, circulam caminhões carregados de animais? Não tem caminhão na placa, só tem uma vaquinha, só tem um animal. B, animais sendo alimentados? Não faz sentido nenhum. C, há um local de exposição de animais? Aí teria um outro desenho, não teria o desenho da vaquinha do animalzinho. E D, animais na pista. Notem, a única que faz sentido, faz referência apenas ao animal, é a letra D, animais na pista. Então, se cair a plaquinha da vaquinha, é animais na pista. Não confundam com essa outra aqui. Ó, essa daqui que tem ali um cervozinho, um alce, eu não sei exatamente o nome desse animalzinho. Esse animal, ele não é um animal comum. Não tem como a gente ter em casa. Não tem como a gente ter contato com ele. Então, ele é um animal selvagem. Então, cuida para não confundir. Se cair a vaquinha é animal na pista. Se cair esse desenho ali do alce, é um animal selvagem ou animais selvagens. Então, vaquinha, animais, e o alcezinho ali, o cervo, animais selvagens. Cuida para não confundir uma com a outra. Caso a luz piloto, que corresponde à pressão do óleo lubrificante, acenda no painel com o óleo no nível, o motorista deve. A pressão do óleo é aquela lâmpadazinha lá do Aladim. Se essa lâmpadazinha, essa figura ali, acender no painel, significa que é a luz do óleo que acendeu. Então, o que você vai fazer, você motorista? Letra A, diminuir a quantidade de óleo no cárter. Isso normalmente, colocar ou tirar o óleo do cárter, quem vai conseguir fazer vai ser uma oficina especializada. E também tem que ser com óleo frio, não pode ser com óleo quente. B, completar o nível com aditivo à base de etileno glicol. Cuida, estamos falando do óleo do motor. Óleo do motor, óleo. Etileno glicol, que a gente conhece popularmente como aditivo de radiador, vai no radiador. Letra C, aumentar a rotação do motor para que o óleo circule, não. Se ele já está dizendo que tem um problema, você não vai aumentar a rotação. E letra C, parar o veículo e chamar o socorro mecânico, que é exatamente o que vocês irão fazer se vocês tiverem qualquer problema. Acendeu uma luz, começou um barulho, começou qualquer coisa no teu carro, você vai parar o veículo e chamar o socorro mecânico. Parar o veículo e chamar o socorro mecânico. A primeira providência
a ser tomada em relação ao local do acidente, a fim de evitar o agravamento da situação deve ser: bom, como que uma pessoa vai saber que aconteceu um acidente? Através da sinalização. É através da sinalização que nós vamos evitar que novos acidentes aconteçam. Então, se você chegou num local de acidente e você está passando por um acidente e não foi feito nada ainda, você é a primeira pessoa a chegar a passar, você irá sinalizar a área do acidente utilizando triângulo, pisca-alerta, galho de árvores, entre outros. Correlacione as placas representadas à esquerda. Então, ali nós temos 4 plaquinhas de regulamentação. Já dou uma dica para vocês: todas elas têm um cortezinho. Então, todas elas estão ditando proibições. Porém, olha o detalhe da segunda placa. A segunda placa está cortada 2 vezes. Se está cortada 2 vezes, ela está fazendo 2 proibições. Quais será que são elas? Então, na esquerda, nós temos as plaquinhas de regulamentação que ditam regras, restrições e obrigações. E na direita, nós temos o significado. E o que ele quer? Ele quer que a gente ligue. Lembra lá na escola, no primário, que a gente ligava lá a palavra, a figura? É exatamente a mesma coisa. Ele quer que você ligue a figura ao seu respectivo significado. Então, ó, no primeiro ali, nós temos 2 carrinhos um do lado do outro. O que significa? Que não pode fazer isso, que não pode ficar um carrinho do lado do outro. Quando que vai ficar um carrinho do lado do outro? Quando nós estamos ultrapassando. Só que tem um corte, então é o quê? É proibido ultrapassar. Então a plaquinha 1, a R7, está lá no número 3. A plaquinha 2, que eu já dei a dica para vocês, ela tem 2 proibições. Quais que são? O ezinho sem corte nenhum significa que você pode parar e estacionar. Quando vocês tiverem o ezinho cortado uma vez, significa que vocês não podem estacionar, mas que vocês podem fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque de passageiros. Agora, se ela tiver 2 cortes, quer dizer o quê? Que você não pode nem parar e nem estacionar, que é exatamente a definição que está no número 1, proibido parar e estacionar. No número 3, nós temos o desenho de um carro. Toda vez que tiver o desenho do carrinho, ele está fazendo menção a todos os veículos automotores. A moto, o carro, o ônibus, o caminhão, todos. É uma generalização. Sempre que tiver esse desenho do carrinho, seja proibição ou restrição ou obrigação, ele está fazendo menção a todos os veículos automotores. Porém, é proibido. É proibido o quê? Lá no número 4, proibido trânsito de veículos automotores. E a última plaquinha, eu já dei a dica para vocês, que quando for o ezinho cortado apenas uma vez, significa que é proibido estacionar, que está lá no número 2. Portanto, a nossa correlação correta, a ligação correta da plaquinha mais o seu significado vai ser plaquinha 1 no número 3, plaquinha 2 no número 1, plaquinha 3 no número 4 e plaquinha 4 no número 2. Essa é a relação correta entre a plaquinha e o seu respectivo significado. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Primeiros socorros é o atendimento inicial, imediato e temporário. Vocês não terão como diagnosticar nada, uma vez que vocês não têm curso na área. Vocês também não vão utilizar nenhum tipo de técnica, seja simples ou complexa. Aqui, novamente, 3 números romanos, ou ele fala em reduzir alguns riscos, sim, com certeza, fazendo a correta sinalização para evitar novos acidentes e, na sequência, prestar ali o atendimento inicial, imediato e temporário. Na 2, ela fala em diagnosticar. Vocês não irão diagnosticar nada, nem usar técnicas simples ou complexas. E na 3, que também está certo, prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. 1 e 3 estão corretos. Quanto às regras de segurança, ao conduzir ciclomotores, deve-se circular
pela direita da pista de rolamento. O que são ciclomotores? São veículos de até 50 cilindradas que têm velocidade máxima de 50 km por hora, ou seja, são veículos lentos. Todos os veículos lentos deverão ficar mais à direita da pista de rolamento, ou do centro mais à direita, ou circular pela direita da pista de rolamento. E atenção, os ciclomotores eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de. Notem que ele já deu a dica: subida, descida e largura da pista. Se é da pista, está relacionado com a via. Então, subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de vias. Quanto ao trânsito de veículos, considere 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. 1. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação constitui infração de trânsito, sim. Tanto transitar quanto estacionar em locais e horários proibidos constitui, sim, infração de trânsito, como, por exemplo, transitar em ciclovia ou ciclofaixa, uma infração gravíssima sujeito a multa. 2. Transitar com automóvel na faixa da direita, regulamentada como circulação exclusiva de ônibus, por um trecho curto e apenas para acessar um imóvel lindeiro, constitui infração de trânsito. Notem bem, a faixa ela é exclusiva de ônibus, porém ele deixou claro, para acessar um imóvel lindeiro, por um trecho curto para acessar o imóvel lindeiro. Neste caso não é infração. Mesma coisa quando você utiliza o acostamento para sair ou para entrar na via, para fazer um retorno, para fazer uma parada de emergência. Não é infração, você pode sim, nessas exceções, utilizar. Mesma coisa, calçada e passeio. Quando você vai entrar ou sair de garagens ou estacionamentos, é bem comum nós utilizarmos a calçada, o passeio, e isso não constitui infração. E 3, um condutor de caminhão, ao transitar na faixa da esquerda, numa pista de 3 faixas de tráfego, não comete infração. Comete sim. Por quê? Caminhão é um veículo grande, é um veículo pesado e de baixa velocidade. Em qual pista tem que ficar os veículos de baixa velocidade? Na pista ou na faixa da direita e não na da esquerda. A da esquerda é para quem está desenvolvendo mais velocidade ou está fazendo uma ultrapassagem. Portanto, só está correto o número romano 1. O condutor que vai sair com o veículo do acostamento deve acionar a luz indicadora de direção, no caso pisca, seta, acelerar no acostamento até uma velocidade compatível com a via e entrar na faixa de tráfego. Lembrando que quem está na via tem preferência, tem prioridade. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre, o que o pedestre vai fazer? Ele irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. O pedestre irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. E o carro? E esse carro que está lá no sinal e que o sinal ficou verde, o que ele deve fazer? Ele deverá aguardar o final da travessia. Então, o pedestre, se o sinal ficou verde para o carro, ele vai completar o percurso, liberando a passagem dos veículos, e o condutor do veículo que está no lado que o sinal ficou verde para o veículo, deverá aguardar o final da travessia do pedestre, do ciclista ou da pessoa que estiver atravessando a via. É proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que a pergunta começar com proibida, a resposta tem que começar com rodovia. Então, é proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Lembrando que nas calçadas e nos passeios, só quando devidamente sinalizado. Nos demais casos, vai circular na rua junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com prioridade, com preferência em relação
aos veículos automotores. É proibido estacionar o veículo. É proibido estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla. Também em dias e locais proibidos, sujeito à remoção do veículo. Então, é proibido estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. Em relação aos conceitos de direção defensiva, direção defensiva é uma direção preventiva, são ações antecipadas para evitar acidentes. E aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Sim, mais de 90% dos acidentes estão relacionados com falhas humanas. Entre elas está o comportamento das pessoas ou o comportamento do indivíduo, falta de respeito às regras, normas e sinalizações e também o mau uso dos veículos. Então, condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Pode-se dizer que o sistema de iluminação de um veículo deve ter. Para pensar. Se a iluminação, ele está falando o quê? Dos faróis da frente, da luz de freio e as lanternas traseiras, ou seja, é toda a iluminação externa para você ver e para você ser visto. Então, é os faróis à frente, lado direito, lado esquerdo, as luzes do freio, que geralmente vão acender na cor vermelha, e as lanternas traseiras. Então, faróis à frente, luz de freio e lanternas traseiras. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo aí para sua prova teórica. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, todos os likes que vocês têm deixado nos vídeos, todos os comentários também, todas as críticas, pois são elas que nos fazem evoluir e crescer. E também eu quero dizer para você que porventura está desanimado, talvez pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E claro, né, antes de eu finalizar esse vídeo, vou pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Gratidão, um abraço bem apertado e carinhoso em todos vocês e até o nosso próximo vídeo.